questão, queridos. Muitas pessoas me dizem que elas dormem durante o Evangelho. Não se preocupem, não se preocupem. Vejam, se vocês estivessem em um centro espírita, poderia ser por variados motivos. Mas o culto do Evangelho no lar, queridos, se nós podemos utilizar essa palavra, é algo sagrado. Então, quando nós, todas as semanas, nos reunimos no mesmo dia, no mesmo horário, na semana passada avisamos com antecedência, então houve alteração espiritualmente falando, foi a mesma equipe. Quando nós nos propomos a toda semana estarmos no mesmo dia, mesmo horário, realizando o culto do Evangelho no lar, queridos, o próprio Cristo se faz presente, ainda que seja de uma forma que a gente não consiga compreender de uma certa forma como ele pode estar onisciente. É sem dúvida um dos mistérios dos espíritos puros. Quanto mais elevado ele for, mais ele tem a capacidade de estar em diversos lugares ao mesmo tempo, assim como o nosso anjo da guarda pode estar conosco somente pelo pensamento. Então, nestes dias, que são dias sagrados, não é nenhum obsessor que está nos levando ao sono, não. Então não se preocupem. Claro que pode ser cansaço do dia, pode ser que a minha própria fala leve a pessoa a dormir, e pode ser igualmente, queridos, questões como a espiritualidade fazendo com que você adormeça para que ela te trate durante um maior tempo, a espiritualidade fazendo com que você adormeça para que as tuas próprias energias, o nosso ectoplasma, a energia que nós emanamos, possa ser utilizado, melhor utilizado, para auxílio aos irmãos da espiritualidade que neste momento estejam necessitando. Portanto, fiquem muito tranquilos. Não são poucos os relatos. Jack, começa e eu vou acordar quando você está se despedindo. Está tudo bem. Se você estivesse em uma casa espírita ou em algum outro lugar, poderiam ser algumas outras questões, sim. Como, por exemplo, sim, poderia ser um obsessor te induzindo a um sono para que você não ouça a palestra. Poderia, sim. Já houveram raros casos, mas sim. Mas o culto do Evangelho no lar, queridos, é um momento sagrado. Então, fique muito tranquilo, ok? Bem, dado o recado, vamos então, para quem estiver com o seu Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 3. Quando me pediram para abrir aqui, eu não entendi direito, mas é que eles queriam que ontem, na live que nós fizemos ontem no canal do Despertar que Cura, com a nossa querida Leandra Soares, nós falamos sobre variadas questões sobre a Bíblia, não é? Ficamos ali durante bastante tempo, não aprofundamos demais, mas deixamos muito material para ser visto, ouvido e estudado. Está lá no canal O Despertar que Cura. Creio que a Leandra tenha baixado no IGTV, eu não sei, mas vá lá caso você queira. E aqui então nos pediram que nós voltássemos a esse assunto, curiosamente. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 3. O capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um desses capítulos complexos e delicados. O próprio título diz moral estranha, ou dependendo da tradução, estranha moral, que é a mesma coisa, porque são ditos de Jesus que à primeira vista aos nossos ouvidos eles caem de uma forma mais complexa. Então, por exemplo, vou citar alguns. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 37, ele vai dizer, aquele que não abandonar, bem como no capítulo 19, versículo 29, aquele que não abandonar pai e mãe em meu nome não é digno de me seguir. Em Marcos capítulo 13, versículo 12, ele vai repetir basicamente a mesma coisa. Em Lucas capítulo 12, versículo 49 e 53, ele vai dizer, não penseis que vim trazer a paz, mas a espada. Vim colocar em dissensão o homem contra o pai, o filho contra a sua mãe, a mãe contra a filha contra a sua nora. Então ele vai falar diversas colocações. Eu vim para atear o fogo, e o que mais quero se ele já está aceso? São colocações complexas de Jesus. Nós já fizemos uma live sobre isso. Não me perguntem onde está, mas está em algum lugar aí. Mas hoje, então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 3, vamos ver um pouco do que o Kardec nos diz, que, na verdade, ele vai corroborar, ratificar o que ontem nós já havíamos dito.
Certas palavras, aliás muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, nós falamos sobre isso, isto é um fato inconteste, podemos supor que, nestes casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos fatos históricos. E aqui ele dá um exemplo. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está neste caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro, seria necessário saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. E nós vamos, inclusive, já parar por aqui. Resolvemos fazer uma pequena leitura e mais insetinhos voando hoje aqui como ontem. Vem cá, filho. Muitos insetinhos voando. Aqui em Brasília, eu não sei quantos de vocês são de Brasília. Ó, um bonitinho, olha. Dá para ver? É fofinho, ó. Ele até fica no nosso dedinho, ó. Passei, olha que bonitinho. Tchau. Voou. E aqui em Brasília, pelo menos aqui onde eu moro, tem muitos, estão com muitos desses besourinhos. Nós precisamos entender exatamente o que nós falamos ontem. Na época do Cristo, não tinha ninguém copiando o que ele falava. Isso é um equívoco. Muitas pessoas, quando olham para o Novo Testamento, elas têm uma visão muito romanceada do Novo Testamento. Por exemplo, elas acreditam que tudo que está aqui é definitivamente ipsis literis o que Jesus falou, ou seja, da forma certinha. Não era isso. Quando Jesus falava, é como eu dei o mesmo exemplo de ontem. Imagina você ir assistir uma palestra de Divaldo. Ora, você não vai assistir uma palestra de Divaldo com papel e caneta na mão anotando tudo que ele está falando. Você vai viver o momento. E aí depois, quem sabe, você vai falar o que é mesmo que Divaldo falou, mas como ele falou, e quem sabe você coloque uma ou outra frase no papel. Era o que Mateus fazia. Lembrando que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente Mateus e João conheceram Jesus, foram apóstolos de Jesus. Lucas não conheceu Jesus. Marcos, algumas controvérsias teológicas e históricas, então não vou adentrar nesse, visto que Marcos seria uma criança na época de Jesus, um menino pequeno mesmo. Então, então o que ocorre? Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito no ano 75 da nossa era, a despeito das anotações de Levi, ou os oráculos do Senhor, como era também chamado, os escritos de Mateus, lá no cristianismo primitivo. Então a gente já está falando aí do ano 30, 40 e 50, sobre as anotações de Levi. Sabemos que Paulo de Tarso teve conhecimento dessas anotações, entre outras pessoas, como Pápias, um dos primeiros pais da igreja do início do 2º século. Então, nós vamos ver. E João, ele foi escrever o seu evangelho no ano 90, 95 da nossa era. Ele já era uma pessoa bastante idosa. Então, nós, às vezes, temos o costume de acreditar que tudo que está aqui é correto. E, teologicamente falando, não é assim que funciona. Por exemplo, para quem não sabe, nós temos 2 Pai Nossos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, e se eu não me engano, em Marcos capítulo 12, versículos 29 a 30. Não, capítulo 11, versículos 28 a 30. Onde está? Não estou achando aqui, eu preciso muito. Não. Tá vendo? Até eu me enganei agora. Vou lembrar daqui a pouco onde é que está a outra passagem. Não vou lembrar agora. Daqui a pouco eu lembro onde está. Mas temos 2 orações do Pai Nosso. Temos 2 sermões do monte que são diferentes entre si, em Mateus, em Lucas. Então,
quando a gente vai olhar aqui certas questões como a moral estranha de Jesus, em que a gente vê que nos soa estranho, essa é a primeira questão. Nós precisamos entender que foram feitas cópias das cópias das cópias do que Jesus nos disse, e a cada cópia havia alguma falha, não era uma profissão. Então era, por exemplo, eu que cheguei ali e resolvi copiar o Evangelho de Mateus, e eu trouxe os meus erros. As pessoas que copiaram de mim levaram os meus erros e cometeram os erros delas, quando elas copiaram. E as pessoas que copiaram delas cometeram os erros delas e os erros de si próprios por um único motivo. São 130 mil palavras no Novo Testamento. Então, é mais do que natural que ocorram erros. Então, quando ele vai dizer essas questões, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Aquele que não odiar seu pai e sua mãe, eu vim atear fogo na terra. Todas essas questões, quem é meu pai e minha irmã e minha mãe, todas essas questões nós precisamos entender que, caso ele tenha dito, como Kardec deixa muito bem claro aqui, nós precisamos entender que, se ele falou exatamente isso, se não houve quando a gente traduz de uma língua para outra, Jesus falava hebraico e aramaico. Os evangelhos foram escritos em grego. Depois eles foram traduzidos para o latim. E isso ao longo dos séculos. Lembrando que é só a partir do século... Até o século VIII são os principais manuscritos que nós temos, tanto em grego quanto em latim. Mas lembrando que é só a partir do século XVI que a impressão vai surgir. Então é só a partir do século XVI que pouquíssimas questões a respeito da Bíblia como um todo, ela vai começar a surgir para pouquíssimas pessoas. Até então nós temos 1.500 anos de história de cópias das cópias das cópias das cópias. Esse é o grande ponto. Então, cada vez que você pegar o seu Novo Testamento e se perguntar se Jesus verdadeiramente falou ou não falou isso ou aquilo, é fácil. Pensa assim, eu consigo imaginar Chico Xavier falando isso? Fazendo isso? Bom, se eu não consigo imaginar Chico Xavier falando isso, fazendo isso, não me parece concebível que Jesus tenha dito ou feito. Esse é o ponto básico. Lembrando que Chico está aqui, Jesus está muito longe, muito longe. A despeito de todas as teorias conspiratórias de quem foi Chico Xavier, mas vamos somente supor, ok? Vamos somente supor que Chico tenha vivido no tempo de Jesus, somente supor. Que ele tenha conhecido ou ouvido falar de Jesus. Entendam que há 2000 anos, quando ele estava conhecendo Jesus, saindo do paganismo, do idolatrismo, do judaísmo, quem sabe, Jesus já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, vamos supor que Chico tenha sido Pedro. Não estou dizendo que foi, só estou dando um exemplo. Ok? Vamos supor que Chico Xavier tenha sido Pedro, que tenha sido Paulo de Tarso, Maria de Magdala. Vamos entender que a diferença evolutiva espiritual, mesmo passado 2000 anos, Chico não teria chego. Como João Batista diz, não sou digno de desatar as suas sandálias. Então, se eu não consigo imaginar Chico, que não é tão evoluído quanto Jesus, Chico não é um espírito puro, é um espírito sem dúvida, um espírito muito evoluído, um bom amigo, digamos assim, mas ele não está, e nem ele jamais aceitaria que nós disséssemos que ele poderia ser equiparado a Jesus. Jamais ele aceitaria. Então, se eu não imagino Chico Xavier falando ou fazendo, lembrando que o guia, o modelo de Chico era Jesus, nós não podemos conceber que Jesus tenha dito ou feito, porque o aluno não pode ser maior do que o mestre. Então, sempre entendendo. Quando ele diz, por exemplo, eu vim colocar filho contra o pai, pai contra o filho, filha contra a mãe, mãe contra a filha, nora contra a sua sogra, sogra contra a sua nora, conforme está lá em Marcos capítulo 13, versículo 12, nós precisamos entender
que ele está fazendo uma profecia que exatamente iria ocorrer em nome dele. As pessoas iriam se degladiar, iriam até mesmo se matar dentro da própria família por causa de diferenças de religião. Quando ele diz, eu não vim trazer a paz e a espada, infelizmente também é uma verdade. Nós vamos ver que até muito recentemente a espada ou outras armas foram usadas para matar em nome de Jesus. Então, nós muitas vezes dizemos que são os discursos proféticos de Jesus, as coisas que ele falou e que viriam a acontecer. Agora, por exemplo, quando ele fala, quem não odiar pai e mãe não é digno de me seguir, precisamos estar atentos. Então, vamos ver um pouco essa questão. Em Mateus capítulo 19, versículo 19, é a famosa passagem do mancebo rico. E esse homem, o nome dele era Efraim, ele tinha 40 anos, aproximadamente 40 anos. Ele vai até Jesus e diz o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então começa a dizer para ele os 10 mandamentos. E no capítulo 19, versículo 19, ele vai dizer, honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então, ele está ali no meio de uma multidão falando isso. Capítulo 19, versículo 19 de Mateus. No versículo 29, ele vai dizer para os seus apóstolos, em verdade eu vos digo que aquele não abandonar pai e mãe em meu nome não é digno de me seguir. E você fala, não, peraí. Há 10 versículos atrás ele falou uma coisa, falou que tem que honrar pai e mãe. E agora você está me dizendo 10 versículos depois, você mudou de ideia tão rápido assim? Não. Precisamos entender o contexto. Uma coisa é quando ele estava falando para aquele homem, o Efraim. E ele, então, ele estava dizendo no meio da multidão. Então, ele estava ensinando, mas para os seus apóstolos, tudo ele declarava em particular é uma outra questão. Conforme está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 32 e 33, que vai dizer que, em particular para os seus apóstolos, minha mente hoje não está boa, em particular para os seus apóstolos, ele declarava tudo e para as outras pessoas só falava em parábolas. Vamos ver se é isso mesmo. Marcos, capítulo 4. Vamos ver 32 e 33. 33 e 34. Puxa vida, não tomei meu remédio para a memória hoje. Então, Marcos, capítulo 4, versículo 33. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Versículo 34. E sem parábolas nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então nós vamos ver que Jesus, para os seus discípulos, para os seus apóstolos, ele já explicava melhor. Ou seja, para cada grupo de pessoas ele falava de acordo com uma forma como as pessoas pudessem entender. Me pediram aqui para falar, para quem quiser saber mais sobre a famosa história do mancebo rico, que eu dei o nome de Efraim, que ele tinha 40 anos e ele era um fariseu. Essas informações não constam do Novo Testamento. Ela está no livro, no Roteiro de Jesus, no capítulo 23, no capítulo 4 e no livro Primícias do Reino, capítulo 5. Então, se você quiser conhecer a fundo, é a famosa passagem em que ele diz, bom mestre, que deveria eu fazer para herdar a vida eterna? A epígrafe na sua Bíblia provavelmente está escrito assim, o mancebo rico. Então, essa passagem vai do Evangelho segundo Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24, ok? Só para você saber, e tem na nossa literatura espírita igualmente essa passagem. Por isso que nós sabemos o nome verdadeiro dele, mas não vamos dar spoiler, não vamos contar a história toda. Busque lá, vale a pena. Então, nós vamos entender basicamente isso, queridos. Quando alguém te disser que Jesus falou uma coisa e que aquilo te soe rude aos ouvidos, nós precisamos entender. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 11, 14 e 16. Eu sou o bom pastor. Vamos nos lembrar disso, queridos. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor das suas ovelhas conhece a cada uma das suas ovelhas e por elas é conhecido. Então, imaginem assim, Jesus co-criou o planeta Terra, ok? 4,5 bilhões de anos atrás, ele co-criou a mando de Deus o planeta Terra. E ele vem, depois de esses 4,5 bilhões, ele se faz homem.
e vem nos deixar uma lição de moral que vai perdurar por toda a imortalidade humana, enquanto a nossa raça estiver aqui nesse planeta. Vejam, um ser puro, a espiritualidade nos diz que ele é perfeito. Um ser perfeito, ele já venceu todos os seus processos egóicos. Um ser puro, ele não tem defeito. Então imagina a brandura. Imagina uma pessoa branda, meiga, amorosa, mansa. Agora imagina Jesus. Eu conheço pessoas extremamente meigas, fofas, queridas, bondosas, amorosas, que eu olho e falo assim, meu Deus, como deve ser difícil para esse ser estar aqui reencarnado ou encarnado no nosso planeta. Agora penso que Jesus, ele está a anos-luz de distância disso, entendem? Jesus, ele é a personificação da perfeição, no nosso entendimento. Então ele vai ser todo amor, toda bondade. Mais um bichinho. Ele vai ser todo amor, toda bondade. Ele é o príncipe da paz, conforme Isaías nos diz. Esse é Jesus. Então, sempre deixando claro, se eu não consigo imaginar Chico Xavier falando ou fazendo, me torna então um pouco inconcebível e irracional imaginar que um espírito extremamente mais evoluído que Chico Xavier o fizesse. Ok? E trouxemos a figura de Chico Xavier porque é uma figura nossa conhecida. Poderíamos ter usado Francisco de Assis, por exemplo, sem dúvida, mas Chico está aí na internet. A gente acha os vídeos do Chico, as palestras do Chico, a fala do Chico, então fica mais fácil da gente visualizar e entender. Então, no final das contas, queridos, essa estranha moral é sempre te perguntando, talvez não tenha ocorrido, talvez não tenha acontecido, talvez não tenha sido dessa forma, né? Na live de ontem nós falamos bastante sobre essas questões e os nossos amigos da espiritualidade pediram que hoje a gente viesse aqui dar um pequeno complemento a respeito disso. Então, caso algum dia você ouça alguém falando que Jesus falou, a primeira pergunta que você pode se fazer é: mas será que ele realmente falou isso? Simples assim, queridos. Simples assim. Vamos estar finalizando então agora, 30 minutos, mais um pouquinho, a nossa primeira parte da live. Então eu vou dar agora, vamos aguardar 2 minutinhos para que você possa pegar a sua água para trazer para ser fluidificada. Que você pegue seu fone de ouvido, quem sabe avise a um ou outro familiar que nesse momento você vai ficar um pouco recolhido, recolhida, para não ser incomodado, não ser incomodada. Esse momento, queridos, sem dúvida, porque até agora nós falamos. A partir de agora, nós permitimos então de uma forma mais consistente que a espiritualidade maior esteja conosco. Como eu sempre digo, queridos, eu realizo toda semana, o mínimo que eu realizo toda semana são 6 lives. Mas, sem dúvida, de todos os trabalhos, o culto do Evangelho no Lar, espiritualmente falando, sem dúvida alguma, que é o mais importante, queridos, que é o mais importante. Vamos aguardar somente mais um momentinho. Caso você já esteja com a sua água, com o seu fone de ouvido, se você puder deitar, ainda melhor, deite. Deite-se. Caso você não possa, procure ficar confortavelmente onde você está, sentar-se confortavelmente. Até os bichinhos desapareceram na live de ontem. Tinha muito bichinho, tanto que teve uma hora que eu estava com as mãos no ar, porque eu tinha medo de botar. Eram uns insetinhos bem pequenininhos, bem menores do que esses besourinhos, e eu tinha medo que se eu botasse assim, eu ia esmagar todos eles. Aí eu fiquei com as mãos no ar, e depois eu fui para uma outra live ainda, e eu fiquei desse jeito, outra live também, tipo, vendo onde eu podia. Então, às vezes, eu botava só os dedos das mãos na mesa, para que eles não. Para que eu não matasse nenhum, mas o pior foi quando eles começaram a entrar pela minha roupa. Aí foi mais engraçado. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Queridos, neste momento então,
Vamos fechar os olhos. Vamos respirar profundamente. Pode ser pela boca, pode ser pelo nariz, da forma como você se sentir mais confortável. Mantenha os olhos fechados a partir de agora. Procure não abrir mais os olhos. E nesse momento, queridos, tome consciência do seu corpo. Tome consciência da sua cabeça encostada, quem sabe, no travesseiro. Tome consciência das suas costas deitada na cama, no sofá ou encostada na cadeira. Tome consciência do seu tronco como um todo. Tome consciência dos seus braços, das suas pernas e de seus pés. Faça uma nova respiração profunda e a partir de agora não se movimente mais. Procure não se movimentar mais, entendendo que a partir de agora a equipe espiritual começa a realizar o trabalho que compete a ela. Nesse momento, então, o mais sutilmente que puder, mova os dedos dos pés, pare de movê-los. A partir de agora, não mova mais, procure não mover mais o seu corpo e envie um comando mental para os dedos dos seus pés. Relaxe. Relaxe os dedos dos pés. Relaxe a planta dos pés. Relaxe o peito dos pés. Relaxe os calcanhares, os tornozelos. Relaxe as batatas da perna. Relaxe os joelhos. Relaxe a parte da frente das coxas. Relaxe a parte de trás das coxas. Relaxe os glúteos. Relaxe a sua área genésica. Faça uma nova respiração profunda e amplie ainda mais essa sensação de relaxamento que começa a tomar conta de você. Leve sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe completamente os músculos abdominais. Relaxe os órgãos internos. Leve sua atenção para a base da sua coluna vertebral, a sua região lombar, e relaxe completamente a sua região lombar. E mentalmente vá relaxando vértebra por vértebra, desde a base da sua coluna, a região lombar, até chegar na sua nuca. Vá relaxando vértebra por vértebra. Relaxe completamente toda a sua coluna vertebral. Leve sua atenção agora para os músculos das costas e relaxe completamente os músculos das costas. Relaxe os músculos peitorais. Imagine nesse momento o seu coração batendo mais tranquilo, mais compassado, mais sereno. Tum, 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 tum. Devagar, em paz, e essa mesma serenidade, o seu coração irradiando para todo o seu ser. Imagine os seus pulmões respirando o ar cristalino e exalando energias mais negativas. Imagine toda essa área completamente pacificada. Leve sua atenção agora para esses músculos que vão do ombro até o pescoço, que
que tantas vezes nós mantemos tensos no dia a dia, relaxe completamente toda essa musculatura. Relaxe a parte da frente dos ombros, a parte lateral. Relaxe a parte de trás dos ombros. Relaxe a parte de trás do seu braço, os músculos dos tríceps, essas 3 musculaturas. Relaxe a parte da frente dos seus braços, os bíceps. Relaxe os seus cotovelos. Relaxe os seus antebraços. Relaxe a sua palma das mãos. Relaxe os dedos das mãos. Faça uma nova respiração profunda e amplie ainda mais a sensação de paz que toma conta de você. Leve sua atenção agora para os músculos do pescoço, a musculatura da parte da frente do pescoço. Relaxe completamente a musculatura da parte da frente do pescoço, as partes laterais. Relaxe completamente a parte de trás do seu pescoço. Relaxe o seu queixo, os seus lábios. Relaxe a sua língua, a mandíbula. Relaxe as maçãs do rosto. Relaxe o nariz. Relaxe os seus olhos, suas pálpebras. Relaxe as suas sobrancelhas. Relaxe completamente a sua testa, todo o couro cabeludo, até as orelhas. Respire profundamente e, nesse momento, leve sua atenção mais uma vez para a área da nuca e para a área que vai do seu pescoço até os seus ombros. E, novamente, nesta área, relaxe ainda mais. Nesse momento, caso você não esteja mais sentindo o seu corpo, seu organismo, não se preocupe. Isso pode ocorrer e não há problema algum. Nesse momento, então, a equipe maior, junto ao seu anjo da guarda que está em seu lar, vai primeiramente realizar uma limpeza no seu lar, no seu domicílio. E eles vão, então, passando cômodo por cômodo. Eles não esquecem de nenhum lugar. Não se esquecem de nenhum detalhe. E eles vão limpando, retirando todas as energias negativas. Eles vão, quem sabe, aos irmãos espirituais que estejam em nosso lar, que não sejam para estar ali, eles vão amorosamente, mas igualmente com a firmeza necessária, convidá-los a se retirar, para que eles sejam socorridos, esclarecidos, consolados e levados a postos de socorro. Todo o nosso lar, cada local, nada, queridos, nenhum local de sua casa é esquecido. Eles retiram e limpam espiritualmente todas as energias negativas que, quem sabe, se acumularam ao longo da semana devido à nossa própria, quem sabe, invigilância, devido às nossas fragilidades. E nesse momento, então, eles se chegam até nós mais uma vez, mas para dessa vez dar a cada um de nós um passe. E eles então vão primeiramente dar um passe dispersivo, retirando de nós igualmente as energias negativas, tudo que de ruim
nós acabamos acumulando, consciente ou inconscientemente, ao longo dos dias. Vamos primeiro dando este passo dispersivo, dispersando todas essas energias negativas. Eles vão, quem sabe, fazendo uma limpeza maior em órgãos, seja de nosso campo físico, seja de nosso campo mental, espiritual, digamos assim, limpando, tratando, cuidando, quem sabe até mesmo curando órgãos mais adoecidos, emoções adoecidas, quem sabe. E eles vão nesse momento então fazendo uma limpeza, uma asepsia nos locais que necessitemos de mais atenção. E agora eles vão então começar a nos doar boas energias, colocando as mãos principalmente no nosso chakra coronário, bem no topo da nossa cabeça, no nosso chakra cardíaco, no nosso coração e nos demais chakras que compõem os principais 7 chakras que compõem o nosso ser. E eles vão então nestes locais doando energias muito específicas que restauram, que reequilibram, que reharmonizam. Quem sabe até mesmo doando energias curativas para locais, órgãos que necessitem de uma atenção maior, promovendo, quem sabe, uma melhor regeneração celular, seja em qual campo for. Nesse momento, caso você queira, imagine igualmente alguém que você acredite que necessite de suas preces, do auxílio da equipe espiritual, e somente pense nessas pessoas. E os espíritos evoluídos que estão junto a ti no seu lar nesse momento, eles vão captar essa imagem, assim como captam o seu pensamento. E eles vão saber exatamente quem é e vão saber como chegar até essas pessoas. Que bom que podemos, mesmo à distância, auxiliar ainda mais os nossos irmãos que, porventura, estejam em maiores necessidades. Vamos igualmente, neste momento, enviar luz e paz para todos aqueles que necessitam mais do que nós, do socorro de Jesus. Pessoas que ainda estão nas sombras da ignorância, nas trevas das incertezas espirituais. Os irmãos que ainda se comprazem em mundos, instintos mais primitivos, vamos igualmente, neste momento, rogar por eles. Nesse momento, então, permanecendo de olhos fechados, caso você queira, faça mentalmente alguma pergunta ao seu anjo da guarda, alguma dúvida, algum conselho que você tenha, que você queira, algum caminho a tomar, quem sabe forças para enfrentar determinado desafio. Mentalmente agora converse com ele e peça a ele que mais tarde, na hora do seu sono físico, como você vai se manter, vai se esforçar para se manter neste padrão vibratório espiritual, estará ainda mais acessível do que nos outros dias, para que seu anjo da guarda vá até você, te aconselhar, te conduzir, te auxiliar. E ainda que você ao acordar não se lembre, jamais se esqueça, a tua alma sabe. E estas informações virão até você através de intuições, inspirações, insights. Permaneça de olhos fechados e nesse momento, mentalmente, repita as frases que nós aqui iremos dizer. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu
sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Queridos, sejamos gratos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Agradeça por tudo. Seja grato por tudo. A despeito das lutas, dos desafios, das dores, tenhamos certeza. Nenhuma prova surge na nossa vida que não tenhamos condições de superá-la. Nos momentos de tempestade, jamais nos esqueçamos. Acima da chuva, queridos, o sol está a brilhar. E assim, Mestre Jesus, é com este sentimento de gratidão que mais uma vez nos relembramos do poema imortal de Amélia Rodrigues, o poema da gratidão, e que assim vamos parafrasear. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigado pelas alegrias de que possuímos, por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar,
olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar, e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento no galho do almeiro, nas lágrimas doridas do mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar, e assim, quem sabe, a mim e ao próximo, conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor, muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, eles não cantam de noite, não cantam de dia. Eu suplico por eles, porque eu sei que mais tarde, depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor, no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre, mãos que acenam a deuses, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar, ereto, firme, sem vacilar, pés da renúncia, que caminham humildes e nobres, sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino após a lida, nesta dolorosa vida, eles voltarão a bailar. E as suas mãos, em transportes sublimes, outros braços a afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. Um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que nele exista a figura de amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão, alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu e ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei. Muito pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, então, queridos, sinceramente e reconhecidamente gratos, recebendo todo o auxílio da espiritualidade maior, para aqueles que assim o quiserem e necessitarem, movam sutilmente os dedos das mãos, os dedos dos pés, não abram os olhos ainda e vão despertando cada parte de seu organismo. No final, para aqueles que estiverem deitados, role para um lado, rola para o outro, espreguice. Para os que estão sentados, igualmente, se espreguicem. E somente então, no final, queridos, lentamente, abram os olhos. E aqueles que não desejarem, que quiserem permanecer desta forma, permaneçam, aproveitando o presente da espiritualidade que foi dado
a cada um de nós. Queridos, mais uma vez, somente agradecer. Somente agradecer. São estes momentos que vão fazer com que nós possamos estar mais fortalecidos para a caminhada que nos cabe. Peregrinar na Terra em um mundo de provas e expiações, ainda que em transição planetária, não é tarefa para qualquer um. Que bom que nós todos nos permitirmos, queridos, nos darmos esse presente, recebermos a espiritualidade em nossa casa, transformarmos o nosso lar, ainda que em breves momentos, um posto de socorro para aqueles, espiritualmente falando, espíritos mais desafortunados. Nós transformamos o nosso lar em um micro centro espírita. E, sem dúvida, nosso anjo da guarda, com a equipe que o compõe, coordenados por essa equipe do mais alto, sem dúvida, nos auxiliam grandemente. Grandemente, queridos. Faltando somente 1 minuto para o término de nossa live. Amanhã, então, às 20 horas, das 20 às 22, temos o nosso estudo de Hamed. E na quinta e sexta, as lives subsequentes que estaremos informando. De mim para vocês, queridos. De mim para vocês. Eu existo para servir. E um dos maiores desejos que eu tenho é que a paz do Cristo, que se faz presente em mim, esteja no coração de cada um de vocês, queridos. Gratidão imensa pela bondade, amorosidade e generosidade de cada um de vocês em estar aqui conosco. E o meu desejo da espiritualidade que aqui se faz presente para cada um de vocês, de paz, queridos. Muita, muita paz.